Olá, meu nome é Luísa Torquato. Estamos no 29º Congresso Brasileiro de Nutrição para falar de um tema cada vez mais presente no cotidiano dos profissionais de nutrição, os nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética. Então, para falar da emergência climática, como esse assunto impacta a profissão, ambas as profissões, e como esse assunto também se insere, né, no cotidiano desses profissionais, tanto na parte dos sistemas alimentares, quanto no dia a dia dos serviços. Então, para falar sobre esse tema tão importante, eu estou aqui com o Murilo Lira, que é do CRN8, e a Nádia Aline, do CRN7. E ambos esses especialistas, né, no assunto, com experiências no assunto, vão tratar sobre esse tema. A gente recentemente, no âmbito do Conselho Federal, lançou uma nota técnica que chama A Mudança do Clima na Alimentação e Nutrição, Diálogos entre Atuação e Formação Profissional, que reforça que a sustentabilidade não é uma agenda paralela, mas que ela deve estar cada dia mais presente no cotidiano, né, de ambas as profissões. Então, para começar a conversa, eu queria que o Murilo falasse um pouquinho sobre como esse tema, né, entra no contexto da atuação profissional e como a alimentação e nutrição e as mudanças do clima estão associadas. Bom dia, Luísa. Bom dia, Nádia. É, é, esse é um tema muito caro para a gente, porque ele é extremamente importante porque nós estamos falando do sistema alimentar. E o sistema alimentar, ele tem várias faces, desde o campo até chegar no prato. Então, o nutricionista, ele tem esse papel fundamental de compreender como que isso acontece, quais são as redes, quais são os interesses que tem por trás de tudo isso, mas principalmente quais são as formas que conseguem produzir um alimento de qualidade que vai interferir na nutrição e no acesso à alimentação da população. Por isso é fundamental que a gente consiga compreender o que está acontecendo com o planeta, o que está acontecendo com a produção de alimentos para que ele chegue no prato de quem precisa todos os dias com qualidade. Maravilha. E Nádia, falando um pouco da nota técnica, né, que a gente elaborou, queria que você falasse assim do porquê que elaborar uma nota técnica é importante, é um movimento, né, de inauguração formal, né, dessa temática no contexto da atuação profissional. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, destacando que tanto Murilo e Nádia eles integram a comissão especial e transitória de sustentabilidade e mudanças do clima, que é uma comissão que a gente criou para tratar sobre esse tema no Conselho. Ele vem na sequência de um grupo de trabalho que foi quem elaborou essa nota técnica. Então, eu queria que Nádia falasse um pouquinho dessa importância desse documento, né? Olá, Luísa, Murilo, um prazer sempre estar conversando com vocês e com todos os outros que possam estar ouvindo, né? Bom, Luísa, primeiro que esse congresso é super adequado para a gente estar tocando nesse ponto, porque o tema central envolve, né, toda essa ação que já vem sendo feita desde outros anos. E a nota técnica não é só um documento técnico, né? Ele marca um posicionamento político e ético do profissional diante dessa crise climática. Bom, para mim é interessante deixar bem claro que a importância de ter um documento desse, ele vai marcar o reposicionamento da nutrição diante desse enfrentamento da crise climática, né? A gente também tem a clareza de que um documento orientador para todos os outros profissionais que já vêm executando atividades de alguma forma, não com esses conceitos de mudança climática, impacto no meio ambiente, mas já vem de alguma forma fazendo ações práticas dentro dos seus territórios, dentro dos seus municípios, dentro da área urbana ou rural, de alguma forma que possa trazer experiências. Então, foi muito importante compilar esse documento, trazer um rol de conceitos, de orientações, de possibilidades que a nutricionista pode pensar. E mais ainda, justamente a importância desse documento é trazer para a gente que a nutrição está preparada para esse debate, né? A gente conseguiu mostrar que a nutrição tem potencial de se recolocar num debate que hoje é feito por muitos profissionais, mas que a gente entendeu que não é só falar de mudança climática, não é só o impacto ambiental.
mas é o impacto de insegurança alimentar, de danos à saúde, o quanto que a gente vem bancando esse problema com a nossa saúde, e mais ainda, reconstruir o olhar que antes a gente achava que a alimentação era o boom, né, de um sistema mercadológico cheio de alimentos que trazem problemas à saúde como alimentos ultraprocessados, e a gente começa a perceber que não, que tem outras vias de fato e que já vêm sendo feitas e a gente precisa seguir no ramo. Então, a nota técnica hoje, para o profissional de nutrição, ele é o nosso suporte ético de ação, né? O nosso suporte de tomada de decisão e ação prática. Então, eu espero que todos nós, e me incluo nessa possibilidade, que o fazer profissional contra esse impacto do clima é para ontem. Então, a gente já está nesse processo e o CFN está de parabéns pela iniciativa, pelo o marco político que o CFN hoje se colocou e mostrar que é um documento fundante, né? Desses, espero que venham outros, principalmente o guia de bolsa, né? Eu quero poder estar usando o meu suporte técnico sobre isso em todo lugar que eu vou. Então, eu estou aguardando, ansiosa por outros produtos que a SET pode vir desenvolver junto com o Conselho. Ah, maravilha, Nádia. Que bom que você comentou sobre isso, né? Então, no âmbito do trabalho da Comissão Especial e Transitória, sobre esse tema que é tão importante, a gente tem a intenção de traduzir essa nota para o cotidiano do profissional nas distintas áreas de atuação, que é esse guia de bolsa. A gente ainda não sabe como vai chamar ao certo, né? Mas a intenção é que tenha essa nota aplicada, né, para os serviços, para o contexto da atuação de ambos os profissionais. E, para além disso, temos também webinários, né, onde a gente pode, aqui a gente está trazendo uma pílula desse assunto, mas nos webinários a gente já realizou 2, mas a intenção é que a gente siga, né, conversando e aprofundando essa temática, trazendo, né, todos os desafios que estão postos, as questões estruturais, né, que envolvem esse tema, mas como próximo passo também trazendo caminhos, né, possibilidades na atuação do nutricionista e do técnico em nutrição e dietética. E aí, para isso, eu queria que Murilo também falasse o que a nota traz, assim, de principais mensagens, o que você gostaria de destacar dessa nota técnica. Maravilha, Luísa. Uma das principais mensagens eh, da nota, em primeiro lugar, a nota em si, né? E concordo muito com o que a Nádia diz, é porque o CFN ele sai na vanguarda, né? De ser acho que acredito-se que seja, né? E aliás, pelo que nós verificamos, né? É o primeiro conselho que faz um documento para orientar os profissionais. Então, o nutricionista ele já está um passo à frente, já está discutindo as mudanças climáticas, e isso é um ponto que a gente já pode destacar a existência dessa nota técnica. Mas a nota ela traz outros pontos que são muito interessantes, principalmente de reconhecer a mudança do clima já está acontecendo. Então, nós temos o cenário mundial, então, com elementos científicos, tem todo o embasamento, o que foi discutido, o que os especialistas têm dito sobre as mudanças do clima, e aí os dados são apresentados na nota técnica. Além disso, desse contexto mundial, nós temos também o contexto nacional. E dentro desse contexto, a gente faz a discussão, o que mudou no Brasil? Né? Dentro das avaliações, nós tivemos mais de 5 mil municípios que, num período de 10 anos, decretaram situação de emergência ou de calamidade pública, devido a alterações do clima. E isso faz com que a gente tenha um alerta. Por quê? Porque nós sabemos que, dentro desses municípios, se houve uma enchente ou qualquer outro incidente climático, isso pode ter encontrado um espaço de despreparo, e aí então aí se estabelece o desastre. Por quê? Se não há esse preparo dentro da política pública, o desastre acontece porque não tem a quem recorrer, e aí a sociedade civil que se organiza. E também a gente tem que saber que lá na ponta tem um nutricionista, que a principal preocupação é que dentro dessas situações de calamidade as pessoas tenham alimentação. E esse é um ponto importante que a gente precisa discutir dentro do Brasil, porque nós temos
essas situações de que são pessoas que são deslocadas das suas casas, elas precisam procurar, elas saem sem estrutura e precisam encontrar equipamentos públicos que possam fornecer alimentação de qualidade. Além disso, nós temos uma discussão de quem são as pessoas que são mais atingidas, porque nós reconhecemos que dentro dessas alterações do clima e dessa incidência, no território brasileiro, algumas populações são mais vulnerabilizadas. Então, ela não é democrática, não chega para todo mundo de maneira igual. Algumas pessoas são mais atingidas. E também, ao final da nota, a gente traz recomendações para que o profissional que está na ponta consiga mobilizar o poder público, mobilize também a comunidade para que ela consiga agir de uma maneira a mudar esse contexto, mas principalmente a conter esses avanços das mudanças do clima ou trabalhar na mitigação disso. E aí a gente tem várias práticas que são mais sustentáveis na produção de alimento, e isso está bem completo, e já deixo aqui o convite, né, para acessar o site do CFN e baixar a nota técnica com os professores dos cursos de nutrição, trabalhar com os alunos, trabalhar a educação alimentar e nutricional junto do clima, porque esse é um trabalho muito importante e nós temos um bom caminho pela frente, né? Maravilha. E, Nádia, você quer fazer algum destaque da nota? Eu queria trazer uma mensagem que o Murilo colocou sobre a questão da justiça climática, das desigualdades, do racismo climático, né? Então, se você puder comentar um pouco isso e trazer também o seu olhar, você vindo dessa aproximação que você tem com os saberes tradicionais. Então, eu queria que você comentasse a nossa nota nessa perspectiva. Perfeito, Luísa. É interessante e que o Murilo coloca sobre a questão da justiça climática e do próprio racismo ambiental, que a nota traz, né? Isso já dá um know-how para a nota como um reconhecimento de que a gente realmente enfatiza que não dá mais conta de um modelo hegemônico, né? De tanto de produção como de colheita, como de fazer alimentação, como de comer. E a gente já sabe que isso vem causando sérios danos à saúde, principalmente doenças crônicas, que estão aí, né? O boom das doenças crônicas. Mas, assim, é interessante também colocar que a nota, ela traz para a gente essa orientação, né? De olhar para um saber tradicional, de olhar para uma população, para povos e comunidades tradicionais, que ao longo da história já vem demonstrando práticas que vão nos ajudar muito a moldar um consumo, um processo de consumo mais sustentável, mais respeitoso com a própria natureza, né? Não só com a natureza, mas com o ser humano, né? O quanto que a gente precisa estar juntos na coletividade para entender um pouco disso. Bom, sobre essa população tradicional, é importante frisar que a gente consegue, pelos saberes tradicionais, entender melhor como que a relação que a gente tem com as prateleiras, os alimentos de prateleira, desembalar menos, né? Desembalar mais, perdão, desembalar menos e evitar alimentos que a gente possa estar embalados, né? Então, é interessante que isso a gente possa traduzir em alimentos locais, alimentos regionais, que a gente também tenha, dentro da nossa perspectiva, o olhar diferenciado dessa ação, que a gente possa somar com as ações que vêm relacionando saberes sobre sementes, saberes sobre o uso da terra, saberes sobre o uso de práticas, de técnicas mesmo, técnicas sociais que a gente chama, né? Como que as pessoas em coletividade conseguem arranjar soluções simples às vezes, não tão complexas como a gente, que somos muito tecnocratas ou tecnicistas, consegue pensar numa solução. Então, às vezes, a solução mais simples é a que realmente tem impacto melhor para a gente. E, para finalizar e falar da importância dos povos da floresta, povos das águas, povos dos campos, com a experiência da Amazônia, é a gente entender essa diversidade que eles mostram para a gente, da diversidade alimentar, como que isso interfere na própria dieta local, né? Então, a gente olhar com mais sensibilidade para os modos de fazer, os modos de vida, que a gente possa utilizar isso no nosso dia a dia, de diferentes formas. Então, o nutricionista é muito bem sensível, muito bem orientado, ele vai conseguir na sua prática, primeiro, entender que vulnerabilidades são amplas, não é só a pessoa que a gente aprendeu, que isso é individual, né? A pessoa e as questões das doenças biológicas, não.
qualquer ação que o nutricionista faz hoje impacta um coletivo. Então, é por isso que a vulnerabilidade ampliada impacta não só o paciente, como impacta toda a família, impacta os aderentes, né? Impacta o próprio ambiente. Então, a gente precisa ampliar esse olhar sobre vulnerabilidade. E mais ainda, a gente precisa entender que, num segundo momento, é preciso que a gente faça nossas adaptações dos nossos protocolos. Chega de matriciamento de protocolo. A gente precisa da ação da ciência da nutrição mais autônoma. Então, o que é isso? A gente, como profissional, poder absorver a ciência da nutrição na sua diferente qualificação, mas ao final desse processo, a gente conseguir adaptar para a nossa realidade. Então, eu que trabalho com populações tradicionais, consigo perceber que comunidade quilombola, ela não é universal. Cada comunidade quilombola, só da minha região, tem um modo de fazer, um modo de viver diferente uma da outra. E isso me desafia a ter práticas direcionadas também diferenciadas. Então, vamos, nutricionistas, vamos mudar, né, a nossa lógica de utilizar os nossos protocolos. Então, é isso, Luísa. Eu acho que a nota técnica tem muito ainda a ganhar espaço. Parabéns mesmo, eu estou muito feliz com essa orientação. Já traz para a gente, já bota na roda um conceito que já está na rua, né? Então, o nutricionista já está em voga. E é isso, então vamos todo mundo agora conquistar esse espaço que é nosso, né? Falar sobre alimentação saudável, sustentável e como direito de todos os cidadãos. Maravilha. Murilo, eu queria que você trouxesse alguma mensagem para o profissional que está ouvindo ou para o estudante que está ouvindo essa nosso diálogo aqui, ou que leu a nota técnica e está assim, tá, e diante desse cenário, qual o primeiro grande passo, assim, que eu posso dar, ou quais são caminhos iniciais, assim, no meu dia a dia que eu posso ter para essa transformação que é tão necessária? Muito bom. Eu acho que esses profissionais, esses estudantes, né, quem está se preparando aí para ser o profissional, ele precisa reconhecer nesse momento de que as mudanças do clima elas não são uma fake news, né? Elas estão aí, elas não são uma narrativa, elas não são apenas algo que se pode acreditar ou não. A nota técnica consegue reunir vários estudos e também os pontos de vista de vários especialistas que foram convidados. É um documento que foi elaborado por especialistas, foi revisado por especialistas e pessoas que têm uma ligação direta com isso. Então, isso não é uma questão de crença, ela está aí. E a gente viu isso acontecer recentemente no Rio Grande do Sul, a gente viu isso acontecer em outras regiões. Nós tivemos, já que estamos aqui em Curitiba, né, tivemos o oeste do Paraná, que lá na região que aconteceu um desastre climático pelos fortes ventos que aconteceram, né? Então a gente tem um panorama de que isso está mudando e com muita rapidez. Então, em primeiro lugar, não é só um discurso, né? Mas a nota técnica ela também reúne 7 eixos que a gente pode adotar e discutir. E aí, então, o primeiro deles, para que esse profissional possa centrar suas discussões, eu até tenho anotado aqui, é fortalecer as políticas públicas e a governança de alimentação e nutrição. Você tem nutricionista no seu conselho de segurança alimentar? Você tem conselho de segurança alimentar na sua cidade? Dá uma olhadinha, verifica isso, traz esse debate, porque tenta entender quais são as políticas públicas na parte de alimentação e produção de alimentos. O número 2, fomentar as compras institucionais. O que são essas compras institucionais? No Brasil, nós temos várias políticas que são muito interessantes, como o PNAE, que faz a compra de alimentos da agricultura familiar para as escolas. Por que a gente fala isso? Porque ela tem uma outra lógica. Tem uma lógica de produzir alimento de verdade, não produzir commodities em grande escala, que faz com que existam grandes áreas que são desmatadas, e isso faz com que a gente tenha um aumento da temperatura dentro desses locais e uma dependência ou até a escassez de outros recursos, como recursos hídricos dentro disso. Então, o programa de aquisição de alimentos, que favorece essa grande rede de comprar desse agricultor, tem o PA indígena, que compra de indígenas que são produtores, distribui para as comunidades também que estão na região ou para as escolas. Então tem uma valorização também cultural e isso é extremamente importante, né?
desses programas. Também eu trago aqui que aplicar educação alimentar e nutricional, que é essa parte de vincular, de explicar, esclarecer, e a nota técnica é um material muito importante para poder fazer esse diálogo. Também contribui para a redução de perdas e desperdício de alimentos. Isso nós temos uma preocupação genuína na parte das unidades de alimentação e nutrição, ou de outras, até mesmo da rede de abastecimento, o SEASAS, tem essa preocupação, e já de fomentar essas redes, né? Tem vários outros programas, os bancos de alimentos, que fazem um trabalho fundamental de acompanhar isso. Também contribuir para a parte de ampliação e consolidação de equipamentos de segurança alimentar. Tem restaurante popular, tem cozinha solidária na região, é apoiar e garantir com que eles tenham esses espaços também. E aí os dois últimos, inserir a agenda de alimentação e mudança do clima nos cursos de graduação. Agora tem um processo muito grande acontecendo, que é de revisão das diretrizes curriculares, então é incluir esse debate, porque é um debate que ele tem tomado um lugar muito importante, e as universidades que querem preparar profissionais adequados ao seu tempo precisam estar discutindo o clima. E também, por último, promover padrões alimentares justos e sustentáveis. Então, como a Nádia falou, precisamos descascar mais e desembalar menos, porque o que nós temos é uma dupla carga quando a gente consome o ultraprocessado. O ultraprocessado, além de ele ter muitos aditivos e prejudicar a saúde, ele também prejudica o meio ambiente, porque ele trabalha nessa parte tanto de poluição, mas também na indústria que produz esse tipo de material, que ela também faz o uso de plástico, de fontes primárias que são bem mais nocivas para o meio ambiente e também para esse avanço das mudanças do clima. Então, a gente propõe estratégias para adiar o fim do mundo. Então, como o Krenak diz, e é nesse tom que a gente gostaria muito de que esse profissional que está ouvindo se prepare, estude também e venha fazer essa discussão em outros espaços. Perfeito. Então, com essas falas maravilhosas, eu agradeço muito, Murilo, Nádia, pelas colocações, pelas contribuições. Esse é o início de um grande movimento no âmbito da alimentação e nutrição e no âmbito da atuação profissional, na formação profissional, que o Conselho Federal está movimentando, né, está consolidando, que se desdobra no âmbito dos conselhos regionais também. Esse é um movimento que a gente, como sistema, sugere, né, para os conselhos e recomenda que os conselhos regionais também adotem no seu cotidiano. E com todas essas falas inspiradoras, a gente encerra, então, o nosso videocast. Agradeço demais a presença de vocês. Um grande beijo, Luísa. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada.